E aí, já pensou que textos super antigos, de estilos totalmente diferentes, podem na verdade estar contando a mesma história? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Costurar quatro fontes bem distintas para entender o que faz uma comunidade dar certo ou o que a leva ao fracasso. Essa é a grande pergunta, né? O que um provérbio tem a ver com o governo de um rei? A gente vai ver que existe um fio condutor que liga tudo isso. E juntos vamos seguir esse fio para descobrir um padrão bem surpreendente sobre a vida em comunidade. Então, para essa nossa investigação, a gente vai usar essas quatro ferramentas aqui. Cada uma dá uma peça do quebra-cabeça. Um toque de sabedoria prática, um exemplo de ação, uma lição de liderança e, por fim, a base de tudo, o alicerce espiritual. E este aqui é o nosso mapa. A gente começa de baixo, com o indivíduo, depois sobe para ver como pequenos grupos se formam, daí a gente olha para a escala de uma nação inteira e no final chegamos naqueles valores que sustentam tudo. Bora lá então. Bom, nossa história começa no menor nível possível, no indivíduo. E com um problema que é a raiz de muita coisa. O que acontece quando alguém decide que vai seguir o seu próprio caminho, sozinho? Olha, a mensagem aqui é bem direta, né? Ir atrás só do que a gente quer, sem pensar nos outros, não é visto como liberdade. Pelo contrário, é como se fosse uma rebeldia contra a sabedoria que mantém a sociedade de pé. E essa rebeldia, como a gente vai ver, tem um preço. E para a gente entender o peso disso tudo, é fundamental sacar o que é bom senso nesse contexto. A palavra hebraica original, tushá, fala de uma sabedoria prática, sabe? Aquela que já foi testada e funciona. Então, se isolar não é só uma questão de gosto pessoal. É, na prática, se desligar dessa sabedoria coletiva que ajuda tanto o indivíduo quanto a comunidade a prosperar. Certo, se o isolamento é o veneno, qual seria o antídoto? A resposta para isso a gente encontra na nossa próxima história. Lá no livro de Atos, que mostra a cura acontecendo na prática, a construção de uma comunidade. E aqui o contraste com o provérbio é total. Chegando numa cidade nova, a primeira coisa que Paulo faz não é se afastar, mas sim encontrar parceiros. E ele não começa com um grande discurso, não. Ele começa com uma coisa super-humana. Trabalho em comum. Fazer tendas vira a primeira ponte, a base para tudo que vem depois. O mais fascinante é que a história nos dá praticamente um manual, um passo a passo. Primeiro, o interesse em comum. Depois, o diálogo. Aí vem a parte difícil, aguentar firme a rejeição. E por último, com base em tudo isso, criar algo novo e que dura. É um modelo que dá para replicar, né? Ok, a gente viu como uma comunidade pode começar com 2 ou 3 pessoas. Mas e quando falamos de uma nação inteira? Como esses princípios se aplicam? Em 2 Reis, o desafio é exatamente esse: revitalizar uma nação, de cima para baixo. O cenário aqui é bem para baixo. O templo, que era para ser o coração da vida da comunidade, está caindo aos pedaços. E esse abandono físico, claro, é um baita símbolo de uma comunidade toda fragmentada. A situação pedia mais do que um simples conserto, pedia uma liderança que pudesse restaurar a alma da nação. E a solução do rei Joás foi genial. Não foi só uma questão de logística, foi uma revolução na confiança. Ele troca um sistema antigo que ninguém sabia para onde ia o dinheiro por um sistema novo, totalmente transparente. A chave não era só juntar a grana, mas garantir que todo mundo visse o processo acontecendo. E com essa transparência, a confiança da comunidade começa a ser reconstruída. E o resultado? Bom, é muito mais do que um prédio reformado. É um símbolo bem visível do que acontece quando a liderança consegue inspirar confiança. Aquele desânimo todo vira ação, e o descaso dá lugar ao orgulho de construir algo em conjunto. Então, a gente já falou do indivíduo, do grupo e do líder. Mas e quando o líder vai embora ou o projeto acaba? O que segura uma comunidade de verdade ao longo do tempo? Para essa resposta, a gente vai para o Salmo 145. O Salmo vem com uma ideia poderosa. Projetos e líderes são importantes, mas não são a cola definitiva. A força real, aquela que une as pessoas de um jeito que dura, é um conjunto de valores em comum, uma crença em algo bom e justo que vai além de qualquer tarefa ou de qualquer pessoa. E o curioso é que o Salmo não traz uma lista de regras, mas o retrato de um caráter ideal, compassivo, paciente, amoroso. Não são leis, sabe? São os pilares que sustentam uma comunidade onde as pessoas se sentem seguras, valorizadas, sabendo que existe um norte, um princípio justo guiando tudo.
Esse verso aqui resume a essência perfeitamente. A força que une tudo é uma bondade que vale para todo mundo, um bem que não escolhe lado, que se estende a todos. É essa ideia de um cuidado inclusivo que serve como a base mais forte para qualquer comunidade. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada por esses 4 textos. O que a gente tira disso tudo? Vamos juntar as peças e recapitular essa história que eles nos contaram. A gente começou com um alerta sobre o perigo de se isolar. Depois, vimos a solução na colaboração prática, no trabalho junto. Subimos um nível e observamos como uma liderança transparente pode mobilizar uma nação inteira. E, por fim, entendemos que tudo isso precisa ser sustentado por valores em comum. Não são 4 histórias separadas. É uma história só, contada em 4 atos, mostrando a anatomia de uma comunidade saudável. Isso, claro, nos traz de volta para os dias de hoje com uma pergunta para a gente pensar. A sabedoria desses textos nos dá um modelo. Mas como a gente aplica isso no nosso mundo? Qual é o nosso trabalho em comum? Qual é o nosso templo a ser restaurado? E talvez a mais importante de todas, quais são os nossos valores universais? Encontrar as respostas para isso talvez seja o trabalho mais importante para definir o futuro das nossas comunidades.